Bom, gente, então agora nós vamos começar uma nova parte da matéria que nós vamos trabalhar com autovalores e autovetores, tá? Autovalores e autovetores têm uma aplicação enorme na física e nas engenharias, tá? Por exemplo, mecânica quântica, basicamente você calcular autovalores que está relacionados à energia de um sistema e autovetores que está relacionado ao estado da partícula dentro do sistema, tá? Você pode calcular autovalores e autovetores também, por exemplo, numa dinâmica de fluidos, tá? Que reflete, cada autovalor vai ter um reflexo diferente de como o fluido se desloca aí numa tubulação ou numa bacia, por exemplo, tá bom? Para a gente aqui vai ser bem interessante porque nós vamos utilizar todo o conhecimento que a gente adquiriu até agora. Então a gente vai usar determinantes, a gente vai usar sistemas lineares, a gente vai usar espaços vetoriais e nós vamos começar vendo que autovalores e autovetores vêm exatamente de uma transformação linear bem específica, tá bom? Então, vamos começar com a definição de autovalores e autovetores. Então, dado um espaço vetorial V e uma transformação linear T que leva V em V, tá? Então, a gente diz que um lambda, que é um valor real, tá? Então, lambda pertencente aos reais, é um número, é um autovalor associado a um autovetor que pertence aqui ao meu estado, tá? Pertence ao meu espaço vetorial V. Então, eles vão, o lambda vai ser um autovalor e o V vai ser um autovetor se eles satisfazem essa equação. Então, a transformação de V é igual a lambda vezes V, tá? Então, autovalor e autovetor é simplesmente isso. Eu tenho um vetor V, eu aplico a transformação e essa transformação tem que dar lambda vezes V. Então, não é qualquer vetor do meu espaço vetorial que vai ser um autovetor, tá bom? Ele tem que ter essa característica. Quando eu aplico a transformação dele, vai gerar um múltiplo dele, tá bom? Esse múltiplo a gente chama de autovalor, tá bom? Lembre-se que a transformação linear também pode ser escrita na forma de matriz, então a gente pode dizer o seguinte também, né? Esse lambda ele será um autovalor da matriz AN, tá? Associada à minha transformação linear T. Então veja que é uma matriz quadrada de ordem N, tá? Então ele vai ser um autovetor se existe um vetor V tal que AN vezes V é igual a lambda vezes V. Então, se isso for verdade, a gente chama o V de autovetor. Tá certo? Então, vamos para um exemplo para isso ficar um pouquinho mais claro. Eu vou fazer aqui esse exemplo. Então, a nossa transformação leva do R2 para o R2, tá? E ela é definida como a transformação de xy é igual à transformação de yx. Então, eu tenho aí uma reflexão das minhas coordenadas, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho a minha transformação T de xy igual a yx. Tá? Então, eu entendo que essa daqui é uma transformação de uma forma bem geral, tá? É a forma mais geral da minha transformação. Qualquer vetor dentro do meu espaço obedece essa condição, tá bom? O que a gente está querendo encontrar aqui, o que é minha transformação, é a transformação de um vetor V, que ela vai ser um certo valor lambda, tá? Vezes esse vetor V. Se preferir, a gente pode substituir esse vetor V como xy, tá? Então, a transformação de xy vai ser igual a lambda xy. Né? Mas essa transformação aqui, a gente sabe que ela tem essa cara, né? Então eu posso escrever aqui ainda, então,
x é igual a lambda x, y. Então, o que a gente vai fazer agora é descobrir quais os vetores x, y que obedecem essa minha relação. Tá? Os vetores que obedecerem essa relação vão ser os autovetores, tá? Da minha transformação. Então, primeira coisa, então, é resolver esse sistema aí. Então, a gente pode construir um sisteminha onde eu tenho a primeira componente igual a primeira componente desse lado. Então, a gente tem y igual a lambda x, ou, e, né, temos também x igual a lambda y. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse x e substituir aqui. Tá? Então, a gente vai ficar o quê? Com y é igual a lambda y. Tá? Vou passar para o outro lado. Então, a gente vai ficar com y em evidência, 1 menos lambda ao quadrado. Isso tudo igual a zero. Tá? Quais são as condições para satisfazer essa equação? Se o y for igual a zero, o que eu não quero, porque isso aí daria x igual a zero, é um vetor nulo, isso não me é interessante. Então, para satisfazer essa equação, a gente tem que 1 menos lambda ao quadrado é igual a zero. Então, a gente vai ter daqui o nosso lambda vai ser mais ou menos 1. Tá? Então, o que acontece? Esse lambda vai ser o meu autovalor associado à minha transformação aqui. Então, agora a gente precisa descobrir quais são os meus autovetores. Tá? Então, meu autovetor, então, para lambda igual a 1, a gente simplesmente substitui na minha equação aqui. A gente tem o quê? Que o y é igual a x. Tá? Então, esse meu primeiro autovetor, V1, vai ser um vetor. Se eu coloco x aqui, aqui embaixo também vai ser x. Então, esse aqui é o meu primeiro autovetor. Quando eu tenho para lambda igual a menos 1, o que vai dar? Y é igual a menos x. Então, meu segundo autovetor vai ser igual a... Se eu coloco aqui menos x, aqui embaixo vai ser x. Tá? Poderia colocar x em cima e menos x embaixo também seria um autovetor. Tá bom? Então, veja o seguinte. Daqui, o que eu tenho? Por exemplo, vou pegar o caso 1 e 1. Tá? Então, quando eu faço a transformação nesse vetor 1 e 1, o que vai resultar? Ele vira, né? Aqui eu tenho 1 e 1, eu troco o y com x, ele vai ficar 1 e 1 também. Veja que eu também posso, a mesma transformação pode ser feita com, se eu pego 2, vou colocar vírgula 2, tá? Para ficar parecido com ali, vai ficar, submeto a transformação, vai ficar 2,2. Então veja que isso aqui obedece a minha definição de autovetor. Veja que aqui do lado de fora eu tenho a multiplicação por 1, que é o meu autovetor. Agora vamos pegar um outro vetor mais parecido com esse daqui de baixo. Então, por exemplo, menos 1 e 1. Tá? Como é que vai ficar essa transformação? Eu vou ficar com o vetor, aqui eu fico o y, e aqui eu fico o x, que é menos 1. Eu posso tirar o menos 1 para fora do meu vetor, e eu fico como
menos 1 e aqui 1. Então tá vendo? Vocês conseguem perceber o que? O meu vetor aqui, v, que é menos 1 e 1, ele está aqui também. E aqui eu vou ter o meu alto valor, que é menos 1. Tá? Mesma coisa ocorre se eu pegar algum múltiplo desse vetor. Por exemplo, menos 2 e 2, a minha transformação vai ser o quê? 2 e menos 2. Se eu tirar o meu alto valor aqui, eu volto no meu vetor inicial. Tá? Então veja o seguinte, eu tenho múltiplos, todos os múltiplos desse meu autovetor, ou desse, por exemplo, esse primeiro autovetor aqui e esse primeiro autovetor aqui, qualquer múltiplo deles também vai ser um autovetor da minha transformação. Tá? Então aqui me leva ao primeiro teorema, tá, dos autovalores e autovetores, que diz o seguinte: seja V um autovetor associado a um autovalor lambda da minha transformação T, que leva V em V. Então, qualquer vetor W, que é igual a alfa V, então um múltiplo desse meu vetor, com alfa diferente de zero, também é um autovetor associado a lambda. Tá bom? Então, aí, vamos fazer um outro exemplo. Então, agora, eu tenho T de xy igual a 3x mais y e x mais 3y. Então, vamos lá. Então, a transformação que eu quero é a transformação também do R2 para o R2. Tá? Então, é a transformação de xy e vai me retornar um vetor que é 3xy, 3x, aqui tem um mais, correto? Acho que é isso aqui. Então aqui tem um mais e ao segundo componente 3x mais 3y. Perfeito? Então veja que o que eu estou procurando aqui, né? Minha definição de autovetor e autovalor. Eu estou procurando que esse vetor aqui seja, o resultado dele seja um lambda de x e y. Então, quais vetores x e y que satisfaçam essa minha relação que eu vou destacar aqui, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vou montar o sistema de equações dessa transformação. Então, eu vou ter 3x mais y é igual a lambda x e x mais 3y é igual a lambda y. Tá bom? Então aí agora a gente precisa resolver. Eu vou isolar o x, tá, dessa equação aqui. Então meu x é igual a y lambda menos 3. Quando eu substituo isso aqui em cima, eu vou ficar o quê? Com 3y mais, né, vou ter aqui 3y mais, perdão, porque aqui vai ser 3 vezes x, que vale y lambda menos 3 mais y é igual a lambda y lambda menos 3. Tá? Então, quando a gente organiza isso tudo, organiza e resolve, a gente vai chegar na seguinte equação: lambda ao quadrado menos 6 lambda mais 8 y é igual a zero.
Então, resolvendo essa equação, a gente tem o lambda, a gente vai ver. Então, resolvendo essa equação por Bhaskara, a gente tem o lambda 1 é igual a 4. Vamos fazer 2. Tá? E o meu lambda 2 vai ser igual a 4. Tá? Então, primeira coisa, vamos resolver agora, vamos calcular os autovetores para lambda 1 igual a 2. Tá? A gente substitui aqui no nosso sistema e a gente vai ter o quê? Então, a gente vai ter x igual a y vezes lambda menos 3, então é 2 menos 3. Então, a gente vai ter aqui, como resultado, x é igual a menos y. Tá? Então, meu primeiro autovalor, meu primeiro autovetor, relacionado, associado a lambda igual a 2, vai ser x e menos x. Tá bom? Ou vamos fazer uma coisinha aqui, vamos fazer o x em evidência, e aqui em cima vai ser 1 e menos 1. Da mesma forma, a gente vai fazer para lambda 4, desculpa, para o lambda 2 igual a 4. Então, a gente vai ter x é igual a y 4 menos 3. Isso vai dar que meu x é igual a y. E aí, o meu segundo vetor vai ser o quê? Vai ser x e x. Vamos fazer a mesma coisa aqui, x, 1 e 1. Tá? Então, veja aqui o seguinte, eu não tenho só um autovalor, tá? Eu tenho muito autovetor. Eu tenho todo esse conjunto de autovetores que são múltiplos de x. Tá? Posso colocar aqui ainda, só para uma completude matemática, x pertencente aos reais. Tá? Então, o que acontece? Isso daqui, esse vetor 1 e 1, ou esse vetor 1 e menos 1, é uma base para todo o meu espaço vetorial de autovetores. Né? Isso nos leva ao nosso segundo teorema de hoje. Tá? Então, se lambda é um autovalor de um operador linear, T, que leva V em V, então o meu conjunto V lambda é igual a V pertencente ao meu espaço V, tal que ele obedece essa transformação, tá, para um lambda fixo. E eu tenho um subespaço vetorial associado ao meu autovalor lambda. Então, o que esse está falando? Vamos utilizar, o que esse teorema está falando? Vamos utilizar esse exemplo. A gente tem aqui que o meu espaço vetorial de lambda 1 vai ser igual ao meu V, ou se preferir, meu x, y, pertencente aos reais em duas dimensões, tal que, aqui no caso, eu tenho x igual a menos y. Então, todos os vetores que fazem parte desse meu conjunto aqui, x, y, pertencente aos reais de duas dimensões, tal que x é igual a menos y, fazem parte de um subespaço vetorial de V. Da mesma forma, eu posso calcular o meu subespaço de lambda 2. Então, eu tenho, agora que eu vou escrever diferente, só para vocês terem contato com outras notações. Então, meu espaço V pertencente ao R2, o meu vetor V, tal que x é igual a y. Tá? Então, esse é meu segundo teorema. Tá? Então, meu primeiro teorema fala que qualquer vetor múltiplo do meu autovetor será um autovetor também do meu autovalor.
E o segundo teorema fala que eu consigo construir um subespaço vetorial de V com todos os autovetores relacionados a um autovalor. Tá joia? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais desses autovalores e autovetores, pensando um pouco mais em matrizes também, tá bom? Então, até a próxima aula.